Eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando as nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se você quiser receber notificações, clique no sininho. Se você gostar dessa videoaula, não esqueça de deixar seu like. A nossa aula de hoje é sobre teoria do consumidor e restrição orçamentária. O objetivo desta e da próxima aula é a gente entender dois fenômenos importantes, quais sejam o efeito renda e o efeito substituição. Dois conceitos, dois fenômenos econômicos que se alastram ao longo da teoria e que explicam outros eventos dentro da teoria econômica, certo? Para mim poder explicar e vocês entenderem o que seria o efeito renda e o efeito substituição, nós precisamos dominar alguns conceitos anteriormente a isso. Tá? E é o que nós vamos ver hoje, basicamente sobre restrição orçamentária e curvas de indiferença. Esses conceitos estão dentro da teoria do consumidor. E não é nosso objetivo aqui fazer um mergulho dentro da teoria do consumidor, uma vez que a gente está simplesmente aprendendo alguns conceitos mais básicos da teoria econômica. Tá? O que seria hoje a teoria do consumidor, só para nós termos alguma ciência do fato. A teoria do consumidor descreve como os consumidores tomam decisões a respeito de compra dadas suas restrições orçamentárias. Ou seja, o consumidor tem uma restrição orçamentária e ele maximiza a sua satisfação escolhendo a cesta de consumo que mais lhe traz satisfação. Tá? Então o objetivo do consumidor ele é a de maximizar a satisfação dada a restrição orçamentária. O que é a restrição orçamentária? É o limite à combinação de bens e produtos que o consumidor pode adquirir dada a renda de que ele dispõe. Não é? Todos nós, eu, você, até Bill Gates, sofrem de um problema conhecido como restrição orçamentária. Cada um tem uma restrição orçamentária em algum ponto dessa curva, né? Alguns com uma restrição orçamentária mais elástica, outras com uma restrição orçamentária severa, mas a verdade é que, independente do nível de renda do consumidor, ele precisa fazer escolhas, porque nenhum consumidor tem renda para comprar absolutamente qualquer coisa que deseje. Tá? Bom, então vamos entender o que seria a restrição orçamentária, a partir de um exemplo. Vamos imaginar um sujeito que tem uma renda de R$1.000 e ele precisa escolher como gastar sua renda entre dois tipos de bens: pizza e refrigerante, ok? Vamos imaginar que o preço do refrigerante é de R$2, o preço do refrigerante é de R$2 e o preço da pizza é de R$100. Nosso objetivo aqui é entender quais as opções de cesta de consumo que um indivíduo que ganha R$1.000 tem entre refrigerante e pizza, ok? Aqui nós temos um quadro de possibilidades, ok? O nosso objetivo, no próximo slide, será traçar uma reta que represente todas as infinitas escolhas, as infinitas opções à disposição deste consumidor específico. Para mim traçar uma reta que represente essas infinitas possibilidades, eu basicamente preciso de dois pontos. Então, independente da combinação de pontos que você utilize, eu tenho um que é facilmente identificável, que é o primeiro, né, os extremos. O que aconteceria se eu gastasse todos os meus R$1.000 em pizza, ou seja, se eu pegasse R$1.000 e gastasse em pizzas que custam R$10 cada, eu teria um consumo de 100 pizzas e 0 refrigerante. Nesse caso, eu não teria deslocado nenhum real, né, para comprar refrigerante. Ou, num outro caso, se eu tivesse gasto 500, toda a renda com refrigerante e gasto nada com pizza, eu tomaria 500 litros de refrigerante e comeria nenhuma pizza, ok? Quando eu pego esses dois pontos e jogo num grafo, aqui eu tenho no eixo aqui refrigerante, nesse eixo pizza, né? Se eu gasto 0 de pizza e gasto todo o dinheiro em refrigerante, eu tenho o ponto B, que é 500 refrigerante e 0 pizza. Se eu gasto todos os R$1.000 com pizza e 0 refrigerante, eu estou aqui no ponto A, ou seja, 0 refrigerante, 100 pizzas. Tá?
essa reta entre o ponto A e o ponto B representam todas as opções de consumo de um consumidor, desse consumidor de R$1.000. Ele pode escolher qualquer uma dessas combinações em cima da restrição orçamentária. Ok? Dito isto, por que ela acaba sendo também a representação da cesta de consumo? Não é bem a representação da cesta de consumo, porque a representação da cesta de consumo é a curva de indiferença, que a gente vai ver depois. Mas, basicamente, o consumidor consome ao longo da sua vida exatamente em cima da restrição orçamentária. Se ele consumisse num ponto abaixo, nós teríamos aqui a poupança, ou seja, a restrição orçamentária dele é aqui, mas ele está consumindo menos, ele está poupando. Isso pode ser válido no curto prazo, mas no longo prazo não acontece. As pessoas só morrem com dinheiro na conta corrente, segundo a racionalidade econômica, porque elas não sabem a hora da morte. Se soubesse a hora da morte, a conta corrente permaneceria zerada ao final da vida. Então aqui nós teríamos o ponto D, ela não é economicamente uma escolha racional, porque o sujeito não tem sentido ele trabalhar em cima dessa curva para consumir menos. Ao mesmo tempo que o ponto E não está ao alcance desse consumidor, a não ser que ele tome dívidas, mas se eu considerar o consumidor ao longo da vida, também ele teria que morrer com contas a pagar, para esse ponto fazer sentido. E também, mesmo que assim eu fizesse perto do consumo da vida toda, é praticamente irrisório tanto a poupança quanto um ponto de dívida. Então, essa reta aqui representa todas as infinitas possibilidades de consumo. Ela é a restrição orçamentária do consumidor. Ok? A partir disso, eu tenho mais dois conceitos. A curva de indiferença, que é a combinação de consumo que proporciona ao consumidor o mesmo nível de satisfação. Então, tanto faz para esse cara consumir nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui. É uma curva de indiferença. Ele é indiferente ao consumo. Ok? Onde é que o consumidor maximiza a sua satisfação? Aonde a cesta de consumo dele toca a restrição orçamentária na curva de indiferença mais alta. Então, olha aqui, ó. Eu tenho várias curvas de indiferença aqui. Obviamente, eu teria uma curva de indiferença de consumo aqui, por exemplo, no ponto E. Mas como a minha restrição orçamentária não bate aqui, eu não maximizo o meu consumo aqui. Eu teria aqui no ponto B aqui. Também, como a minha restrição orçamentária está acima, eu não consumo aqui. Eu não consumo aqui no ponto B. Eu consumo no ponto C. Então, a maximização do consumidor se dá onde a restrição orçamentária toca a curva de indiferença mais alta. Vocês viram aqui que bagunça aqui no meu slide aqui, onde a restrição orçamentária toca a curva de indiferença mais alta. Isso é o que nós chamamos de maximização do consumidor. Por que a curva de indiferença tem essa forma convexa aí? Vamos ver. Por causa desse fenômeno, o fenômeno da taxa marginal de substituição. Vamos imaginar que eu esteja no ponto B aqui. Eu não vou nem... Vamos lá, do ponto B aqui. Ó. Eu quero ir do ponto B para o ponto C. Olha só. É uma taxa de troca. É a taxa a qual os consumidores estão dispostos a trocar um bem pelo outro. Para mim trocar refrigerante por esta quantidade de pizza, essa é a exigência... Desculpa. Para mim comprar esta quantidade de pizza aqui, eu estou disposto a trocar por esta quantidade de refrigerante aqui. Vocês vejam que eu abro mão de bastante refrigerante para algumas unidades de pizza. Já do ponto B para o ponto A, que dá quase a mesma distância, eu já estou disposto a abrir mão de menos refrigerante. Por que isto? Porque, obviamente, aqui eu tenho abundância de refrigerante. Já no ponto B, eu não tenho tanta abundância de refrigerante quanto no ponto C. No ponto A, se a gente quisesse continuar, aliás, vamos lá.
No ponto C, eu tenho muito mais abundância de refrigerante que no ponto B. Então é óbvio que para mim é mais fácil abrir mão de refrigerante de C para B do que de B para A. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou exigindo mais. Eu tô exigindo. O refrigerante ele vai ficando mais caro para o consumidor. Ele começa a dizer, não, por essa quantidade de pizza eu até abro mão de bastante refrigerante. Aqui, pela mesma quantidade de pizza, eu vou te dar menos refrigerante. Ou seja, eu estou tornando o refrigerante relativamente mais caro. Já no ponto A aqui, eu sou praticamente o seguinte, não existe quantidade de pizza que tu me ofereça que me permita ou que me convença a trocar por pizza, porque eu tenho pouco refrigerante. Isso aqui para mim é uma quantidade mínima do mínimo. Tá? Então, é por isso que você tem uma curva de diferença com este formato. Porque a taxa marginal de substituição ela não é linear. Ela vai mudando dependendo do ponto da curva. Por uma questão de raridade. Né? Obviamente é um fato normal que você esteja mais propenso a trocar um bem pelo outro se o bem que você está propondo trocar, você tem abundância. Né? Agora, se você tem pouco daquele bem, você está menos disposto a trocar este bem específico por outro, exatamente pela escassez. É por causa disto que a taxa marginal de substituição, é por causa da taxa marginal de substituição que você tem a curva de indiferença. Ok? Então nós vimos hoje restrição orçamentária, dentro da combinação de cesta de consumo dada uma restrição de renda. Como eu maximizo a satisfação do consumidor, né, onde a restrição orçamentária toca a curva de indiferença mais alta. Vimos o que é uma curva de indiferença, o conceito, e por que ela tem este formato. Esses são os conceitos que eu preciso saber para poder depois compreender o que seria o efeito renda e o efeito substituição. Certo? Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Estou recomendando para vocês aqui do ladinho 2 vídeos sobre elasticidade, a última série de vídeos que a gente postou. Não esqueça de clicar aqui embaixo e inscrever-se no canal. Até a próxima!